para o bloco 1? Vamos lá, qual que é a pergunta? Pergunta é a seguinte: quem pega e quem paga o consignado do Bolsa Família? A gente está chamando Bolsa Família porque é o antigo Auxílio Brasil, que era Bolsa Família, o Bolsonaro mudou para Auxílio Brasil, destruiu o cadastro único, lançou esse consignado e o programa voltou a se chamar Bolsa Família. Por isso que a gente trata como Bolsa Família. Quem pega e quem paga o consignado do Bolsa Família? Ô Zé, como a gente já falou, a reportagem mostrou que 99% do empréstimo consignado do antigo Auxílio Brasil aconteceu entre o primeiro e o segundo turno da eleição passada, né? A gente sabe, né, como você falou, que não é mera coincidência. Acabou a eleição, acabou o crédito, né? Esses dados eles reforçam as suspeitas de uso eleitoral para tentar beneficiar o Bolsonaro na reta final contra o Lula. O Banco Central, na época, não falou nada sobre esse assunto, mas foi votar de camisa amarela lá, o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, foi lá, votar de patriota lá, naquele uniforme de bolsomínio tradicional. E nessa entrevista para o Roda Viva, ele falou que, em relação à camisa amarela, era aquele momento, que agora é um outro momento, é um momento de união agora. Parece que ele está a fim de fazer as pazes aí com o Lula, também deu entrevista hoje, dizendo que é preciso ter uma certa paciência com o Lula, deu uma amenizada, porque tem reunião do Conselho Monetário Nacional na quinta-feira, e o Conselho Monetário Nacional é quem fixa as metas de inflação, que já estão fixadas para esse ano, para 2024 e 2025, mas tem um debate aí que nós vamos falar. E teve uma declaração dele muito estranha, né? A visão que ele tem sobre como que os juros altos ajudam os pobres endividados, né, Toledo? Coisa meio É, esquisita, né? é, Vou fazer um pix para a gente entender depois. Por O último, Kennedy, Zé, fala. só rapidão, a pesquisa Quest tem um dado que diz assim, 76% acham que Lula está certo ao pressionar pela queda dos juros. Feito tudo isso, Zé, começa analisando para a gente para responder a pergunta, quem pega e quem paga o consignado do Bolsa Família? Então, Kennedy, a Amanda Rossi, que é a repórter do UOL, que já tinha revelado essa história tempos atrás, agora ela conseguiu, através de um pedido de lei de acesso, o detalhamento desses desembolsos para poder comparar. Ela já tinha conseguido mostrar que durante entre o primeiro e o segundo turno, tinha tido um caminhão, mais do que um caminhão, uma frota de caminhões de dinheiro despejada ali no bolso de quem tinha direito a receber o Bolsa Família e que podia pedir crédito consignado, pagando uns juros maior até do que os juros que o Banco Central do Roberto Campos Neto cobra, né? Um juros estratosférico. Pois bem, agora com os dados ficou pior, porque mostra que acabada a eleição, acabou o segundo turno, a Caixa praticamente parou de dar empréstimo qualquer. Deu 1% do total de empréstimo, só foi desembolsado depois do final da eleição. O que Ô Zé, eu caracterizou? lembro, eu lembro do análise da pesquisa, o programa que antecedeu a análise da notícia, você analisando na época da campanha o efeito que essa medida podia ter. Você foi o primeiro que falou, olha, tem uma coisa acontecendo aí Sim, que é puramente eleitoral. Né? Lembrando do nosso antigo exatamente. análise da pesquisa, uma Muito bem homenagem à lembrado. análise da Foi bom você pesquisa. lembrar, porque eu já não lembrava mais, viu, Kennedy? Alzheimer nem tão precoce assim. Mas, enfim, acho que essa reportagem da Amanda é muito importante, porque ela mostra um uso eleitoreiro de um programa social e revela a maneira como os bolsonaristas, e aí eu não estou me referindo apenas a Bolsonaro e família, mas todo esse entorno, e eu diria até boa parte da Faria Lima, como eles encaram os pobres. É Eles isso. acham que os pobres estão aí para vender o seu voto. Então, assim, é simples. Eu vou dar dinheiro para eles e eles vão votar em mim. É um raciocínio, assim, super sofisticado, sabe? Precisa ter um cálculo, umas planilhas, um modelo matemático, chamar o chat GPT para ajudar. É ridículo. É absolutamente ridículo. E a votação no Nordeste mostrou isso. Quer dizer, os caras aumentaram, Quebraram a fizeram aquilo cara. e não aconteceu nada, tá certo? Quer dizer, então, assim, eu não sei te responder exatamente quem pegou, mas como tem muita fraude entre as pessoas que passaram a receber o tal do Auxílio Brasil depois que eles destruíram, que o governo Bolsonaro destruiu o cadastro único,
que é onde estavam as pessoas que deveriam poder receber auxílio do governo federal. E então pode ser que muita gente que Zé, pegou esse dinheiro não poderia nem ter, não podia ter recebido em primeiro lugar o auxílio e depois não poderia ter pego Zé, o empréstimo consignado. tem militar da ativa que recebeu o Auxílio Brasil. Tem gente que ganha acima de R$ 10.000 que recebeu o Auxílio Brasil. Tem famílias que 4, 5 pessoas receberam o Auxílio Brasil. Está cheio de fraude no cadastro único. O Bolsonaro conseguiu destruir um cadastro único que havia sido refinado durante quase 16 anos. Ele conseguiu destruir o Sim. cadastro para dar um trabalho danado para separar esse joio do trigo. E o pior, Kennedy, é que só a Caixa fez isso. Só a Caixa distribuiu essa dinheirama na véspera da eleição. Nem o Banco do Brasil teve coragem de fazer isso. Nenhum grande banco privado teve coragem de fazer isso. E só a Caixa. E o que o Banco Central fez a respeito? O que o Roberto Campos Neto, esse técnico acima do bem e do mal, sem interesses político-partidários, fez para fiscalizar essa ação claramente, obviamente, eleitoreira, cobrando taxas que depois as pessoas não vão poder pagar? Nada, não fez absolutamente nada. Como não fez nada contra o ouro ilegal explorado na reserva Yanomami, né? Em suma, o Banco Central está aí para tomar decisões técnicas baseadas na melhor teoria econômica, apenas isso. Não aguenta um debate com Lara Rezende, né? Você viu que, pelo jeito, como que a figura é. Não, é muito complicado isso, Zé, porque mostra, a gente falou disso na semana passada. Você tem que discutir a qualidade da política pública. O Brasil tem a taxa de juros real mais alta do planeta, né? E ele não cumpriu a Sim. meta. Tem a reunião do Conselho Monetário Nacional, deixa eu pegar aqui. Olha só como é que é a meta para esse ano 2023. É uma meta de 3,25% ao ano. A previsão do mercado é de uma inflação de 5,8, 5,79. Como tem uma margem de tolerância de 1,5 ponto percentual, o teto da meta é 4,75 para 2023. O próprio mercado já está avaliando que não vai conseguir cumprir a meta. E ele fica falando que e não cumpriu nos outros 2 últimos anos. Então, é Não, uma e meta aí muito, muito, muito ambiciosa mesmo. não, e a resposta é assim, não, porque se a gente mexer na meta, aí as expectativas do mercado vão piorar. Vou Mas piorar. bem, cara, as expectativas piorando do mercado já pioraram, já Já estão estão acima, projetando. um Os ponto caras, percentual acima da meta. exato, eles não cumpriram a meta em 2021, não cumpriram a meta em 2022 e não vão cumprir a meta em 2023, porque a meta é E aí, irrealista, e aí né? você Mas daí vão discutir. dizer, não, a culpa é do Lula que falou do... É um tempo, Mas não né? A gente dá. é tonto, mas nem tanto. E a taxa de juros mais alta do planeta. Isso tem um peso sobre o serviço da dívida, e isso esmaga o orçamento, é a maior despesa do Ah, orçamento, é o pagamento de juros da dívida, é a rolagem da dívida. Tem que discutir essa exatamente, despesa. Porque isso tira dinheiro exatamente. da saúde, da educação. Pode ser 13,75, pode ser 12, pode ser 11, tem que ser 15, que o mercado está dizendo. Isso aí está errado, Zé. A entrevista da Hora Rezende no Canal Livre da Bandeirantes foi muito boa, porque ele mostrou vários argumentos. Primeiro, o Brasil está endividado na própria moeda. Dois, não é um endividamento da casa dos 70% acima de países em desenvolvimento como o Brasil. E não tem uma inflação de demanda, ou seja, porque as pessoas estão consumindo mais. É uma desorganização das cadeias produtivas por causa de pandemia. Tem outras razões. Tem que discutir a qualidade da política pública. Por essa lógica, não teria havido plano real. Teria, né, eles teriam aplicado lá uma taxa de juros astronômicas, como aplicaram, não resolveu nada, tiveram que trocar a moeda e adotar outras medidas, porque não resolveu É isso. aumentar a taxa de juros estratosfericamente. Então, isso que as pessoas ficam repetindo que nem papagaio, e na verdade não são nem pessoas, né, Kenny? A gente sabe como funciona isso. É tudo assessoria de imprensa, robô, fica ali repetindo e enchendo o saco de jornalista para ter um discurso único, né? Como se não houvesse discussão, como se fosse um tema indiscutível o nível da O taxa Lula, de juros, se fosse uma fórmula matemática. Não é. aí ficam demonizando o Lula, mas o Lula fez bem ao colocar a coisa em debate. E aí, ou seja, hoje o Campos Neto está dando uma declaração assim: olha, o mercado, vocês têm que ser um pouco mais compreensíveis com o governo Lula. Seguinte, Zé, o Conselho Monetário Nacional ele se reúne todo mês. É provável que com essas declarações do Campos Neto, ele consiga que nessa reunião de quinta, essas metas aí
fiquem onde estão. Então, é uma tentativa de fazer o seguinte: sinaliza para a gente, então, que você vai baixar os juros, que a gente não mexe na taxa de inflação. Agora, tem reunião todo mês. Se eles mantiverem, na quinta-feira, as metas, os patamares atuais, que são 3,25 para esse ano, 4,75 no teto, já está um ponto percentual abaixo da previsão do mercado. De 3% para 2024, 2025, e o Banco Central não baixar os juros, aí pode ter mudança na meta. Então, o debate pelo Lula, a Simone Tebet e o Fernando Haddad, ministro da Fazenda e do Planejamento, junto com o Campos Neto, presidente do Banco Central, compõem o Conselho Monetário Nacional. Pelo Lula, devia haver mudança nas metas de inflação, porque elas não são realistas para o estágio da economia brasileira atual. Não são artificiais, no entender do Lula. Vamos ver o que vai É, sair na quinta. agora, Kennedy, sobre a segunda questão, que é a questão da percepção das pessoas, eu achei essa pesquisa da Quest muito interessante, porque, assim, 70% não sabem que o presidente do Banco Central foi nomeado pelo Bolsonaro. Entre os eleitores mais pobres, 75% não sabem. Então, esse movimento do Lula, que começou pegando o Roberto Campos Neto como exemplo, para mim está claro, não foi à toa, porque ele sabe que é daí que vem o problema. E ele foi o jeito que ele encontrou de dizer, olha, quem criou esse problema foi o Bolsonaro, não fui eu, né? Para mim, essa pesquisa tem essa revelação. A segunda coisa é que 46% das pessoas entrevistadas pela Quest, extrapolando 46% dos brasileiros, acham que o presidente do Banco Central tende a lidar com a inflação com critérios políticos, de uma maneira política, não técnica, né? A maior parte. E entre os eleitores do Lula chega a 51%. Então, quando o Lula compra essa briga, ele tem vários objetivos que ele está conseguindo cumprir. Ele está deixando claro que o problema quem criou foi o Bolsonaro ao nomear o Roberto Campos Neto. Segundo, que ele não tem nada a ver com a nomeação desse cara. Terceiro, que sim, para os eleitores dele Ele debate se já a política está certa. não, e para os eleitores dele já sabem que isso é uma questão política, não é uma questão meramente técnica, como o mercado tenta fazer entender. Agora, o mais impressionante é que 3 em cada 4 brasileiros, 76%, acham que o Lula está certo em pressionar para baixar a taxa de juros. Claro, que essas pessoas, e principalmente entre os pobres, é 79 a 69, entre os mais pobres versus os mais ricos. Se bem que mais rico aqui é quem ganha mais de 5 salários mínimos, não dá nem para chamar de rico, né? Os menos pobres, digamos assim. Mas tem uma diferença de 10 pontos. E entre quem votou no Lula, 87% acha que ele está certo, e entre quem votou no Bolsonaro, 61% acha que ele está certo. Fazendo medição lá. Vamos fazer a É, síntese com o Toledo? Vamos lá. Então, não sei se eles ouviram a primeira síntese, né, Kennedy? Porque acho que o programa caiu Importante. antes da gente Caiu ali. terminar, né? E A gente estava aí falando. a gente falou o seguinte, que quem pega é quem precisa. A pergunta era quem pega e quem paga o... Consignado do Auxílio Brasil. Exatamente, obrigado. E aí a nossa resposta foi quem pega é quem precisa e quem paga somos todos nós, né? Porque isso vai terminar em calote, com certeza. Sim. Então, Vamos, eu não sei como é que ficou a nossa enquete, se é que ela a foi para o enquete lá. ar Vamos com ver com a todos Marina. esses problemas, né? Teve aqui, a Marina está colocando lá. Tá vendo?